Grandioso Deus, Pai bondoso, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, diante de Tua graça, de Tua misericórdia, para mais uma madrugada nós Te buscarmos, segundo a Tua palavra. O Senhor promete que aqueles que cedo te buscam, eles Te encontrarão, Senhor. E aqui nós estamos porque cremos nessa verdade. Pelo sangue de Cristo Jesus, perdoa nossos pecados, nossas transgressões contra o Senhor. E por Tua misericórdia, Senhor, nos batize com Teu Espírito Santo. Nos reveste com Teu poder. Cada um dos que aqui se encontram, cada um dos Teus filhos, Senhor, ao redor do mundo. Toma nas Tuas mãos os nossos familiares, toma no Teu altar as famílias do Grupo Pentecoste através de nós, as famílias que estão necessitadas da Tua guarda, da Tua proteção, estão sofrendo por conta nesse momento da história que estamos vivendo, Senhor. Nos envia Teu Espírito Santo, em especial sobre a Belinha, a mensageira do Senhor, a qual irá compartilhar o pão da vida. Derrama sobre ela a porção, Senhor, essencial para esse momento, para que, instruída pelo Teu Espírito Santo, possamos nós ser preenchidos por Tua graça. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante do Seu trono, para louvar e bendizer o Seu nome, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E é pelas Suas muitas misericórdias que nós não somos consumidos. Agradecemos muito ao Pai, porque temos um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, que nada escapa ao seu controle e à sua atuação. Um Deus em quem podemos confiar. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado, irá ser daqui para a frente a nossa força, o nosso refúgio, a nossa salvação. Obrigada porque o Senhor nunca falha. Obrigada porque o Senhor, aquilo que promete, o Senhor cumpre. Obrigada, Pai, por conseguir amar seres tão miseráveis como nós. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, a palavra é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Espírito Santo te use para falar aos nossos corações nessa manhã. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa meditação, à nossa reflexão. E já perceberam pelo hino que nós cantamos de que é que vamos meditar esta manhã. Vai ser precisamente sobre o juízo. Vai ser sobre o juízo. É um tema que é sempre importante, mas vamos ver talvez hoje aqui algumas citações que nos vão ser úteis daqui para a frente, uma vez que nós somos a Igreja de Laodiceia, que significa julgamento dos povos, não é verdade? Ou Igreja do Juízo, do tempo do juízo. Muito bem, então podemos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que nós conhecemos muito bem e que diz o seguinte: a primeira mensagem angélica
temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então temos aqui três pensamentos importantes. Dois deles são ordens. Temei a Deus, dai glória a Deus. Porquê? Porque vinda é a hora do seu, de Deus, juízo. Esta expressão, é vinda a hora do juízo de Deus, pode ter dois significados. Pode ter o significado de que o juízo que Deus vai fazer está a chegar, ou chegou, mas também o juízo do próprio Deus, ou seja, Deus a ser julgado. Porque isto é português, não é? Temer a Deus, dar glória a Deus, porque vinda é a hora do juízo de Deus, certo? Pronto, então vamos ver aqui algumas questões interessantes que o Espírito de Profecia nos revela. Primeira encontra-se em Patriarcas e Profetas, no capítulo 1, na página 11.1, e diz o seguinte, falando de Lúcifer: começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto as leis pudessem ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, que eram mais elevados por natureza, pois que a sua sabedoria era um guia suficiente. Portanto, logo aqui, no início, Satanás começou por dizer, não, os outros seres podem precisar de leis, mas nós, anjos, não, porque nós somos, como ele diz aqui, mais elevados por natureza, e a sabedoria dos anjos, dizia Satanás, era um guia suficiente. Numa outra citação ainda, também em Patriarcas e Profetas, no mesmo capítulo, mas agora na página 15.2 e 15.3, diz o seguinte: procurara Satanás que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que exigindo submissão e obediência das suas criaturas, Deus estava simplesmente a procurar exaltação de si mesmo. Alegava que era seu objetivo de Satanás, aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Vejam o que é que Satanás alegava. Então, uma outra citação agora de Parábolas de Jesus, no capítulo 24, página 168.4, diz o seguinte: Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. Então já temos aqui algumas acusações. Quem é que estava a ser acusado? Deus. Estava a ser acusado de que só queria exaltar-se a si mesmo, de que era impossível ao homem obedecer às leis que ele tinha feito e por isso ele era injusto, e que ele se propunha, Satanás, a aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Portanto, se Deus estava a ser acusado, teria que haver um julgamento. Não é verdade? Para se provar se as acusações que Satanás estava a fazer de Deus eram ou não verdadeiras. Uma outra citação de Desejar Todas as Nações, capítulo 2, página 17.1. Satanás esperava estabelecer aqui na Terra a pretensão que manifestara a quando da sua rebelião no céu, que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Irmãos, isto são acusações muito sérias que foram feitas a Deus. E, portanto, teria que haver um julgamento. Uma outra citação de Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 15.2. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu
e de todos os mundos que o governo de Deus era justo e que a sua lei era perfeita. Então, irmãos, havia necessidade de que Lúcifer provasse as acusações que ele estava a fazer a Deus. Porque pode-se fazer uma acusação, mas tem que haver provas, não é verdade? Daí a necessidade de um juízo, de um julgamento. O que é que acham que Satanás usou para provar as suas acusações? Exatamente. Usou um ser humano. E vamos ver isso no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 79, na página 539.6. Reparem esta citação. Diz o seguinte: no início do grande conflito, Satanás declarara que a lei de Deus não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, se a lei fosse violada, seria impossível ao pecador ser perdoado. Quando os homens violaram a lei de Deus, Satanás exultou. Estava provado. Aqui temos a prova. Estava provado, declarou ele, que a lei não podia ser obedecida. Então, as acusações que Satanás tinha feito, ele agora tinha provas. Quando o ser humano pecou, estava provado. Mas, portanto, como já dissemos há pouco, havia necessidade de um julgamento. Agora, quem é que iria fazer esse julgamento? Uma vez que o pai é que era o acusado. Quem é que iria fazer o julgamento? A Bíblia responde-nos em João, o Evangelho de João, vamos abrir em João capítulo 5. Vamos ler, eu vou ler o versículo 22, João 5, vou ler o 22 e depois o 27. E diz-nos o seguinte: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Versículo 27. E deu-lhe a autoridade para julgar. Porquê? Porque é o Filho do homem. É curioso que não diz que é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Então, Satanás tinha uma prova, que era uma pessoa, Adão. Mas, para provar o contrário, também seria necessário uma pessoa, o segundo Adão. Percebem, irmãos? Isto é muito interessante e nós muitas vezes não temos esta noção do julgamento. E o que é que está a acontecer no julgamento? Porque ele tem a ver com todo o universo, isto não tem a ver só com o planeta Terra. Isto começou no céu, as acusações começaram no céu. Portanto, vamos abrir ou ler no livro Parábolas de Jesus, no capítulo 24, na página 168.4, reparem o que é que diz. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou, aqui está a prova de que era necessário, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Aqui está a prova que era necessária. Por isso é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, já temos aqui uma boa estrutura, um bom conceito para nós entendermos o que é que tudo isto envolve quando, na primeira mensagem angélica, nos diz que chegou a hora do seu juízo.
efetivamente, agora do juízo de Deus, porque está envolvido o caráter de Deus. Mas é lógico que é preciso fé para acreditar nisto. É preciso a fé, ter a fé de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 de Coríntios 15, 45, diz-nos o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Então temos aqui a prova bíblica de que realmente houve 2 Adões. O primeiro, alma vivente, o segundo, Jesus Cristo, espírito vivificante. Jesus Cristo era então a prova que era necessária. E nós encontramos isso também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E é para lá que nós vamos, precisamente para a igreja de Laodiceia, ou seja, o povo do juízo, ou o julgamento dos povos. É o significado da palavra Laodiceia. No versículo 14 diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus Cristo, ele era uma testemunha de que Satanás era mentiroso e de que Deus é justo. Mas, em julgamento, nós sabemos perfeitamente que nada fica provado apenas com uma testemunha. Ele, efetivamente, Jesus foi a fiel testemunha. Mas não pode ser feita prova apenas com uma testemunha. Por isso, vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 28, Hebreus 10, 28, que diz o seguinte: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Muito bem. Isto vem precisamente do Antigo Testamento e podemos abrir no livro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. E vamos ver o que diz o versículo 30. Todo aquele que matar alguém será morto, conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Portanto, uma só testemunha não é suficiente. E Deus já tinha dado indicações disto lá no início, no Antigo Testamento. Também podemos ver, ou se quiserem ler depois, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Então, a Bíblia diz-nos acerca da necessidade desse julgamento, e a pergunta é feita: mas quantas testemunhas, dado que Jesus é apenas uma e são necessárias mais, quantas testemunhas é que vão testemunhar? Voltemos ao livro de Hebreus, agora ao capítulo 12, vamos ler o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está preparada. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Onde é que elas estão? Precisamente no capítulo anterior, no capítulo 11 de Hebreus. Não é? O capítulo 11 é o capítulo das testemunhas. Agora, vamos abrir em Isaías, no capítulo 43. E porquê? Porque Deus, além daquelas testemunhas do capítulo 11, o Abel, o Enoque, o Noé, o Abraão, o Isaac, o Jacó, os israelitas, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Javi, Samuel,
estão todas no capítulo 11 de Hebreus. Além destas testemunhas, Deus diz-nos alguma coisa em Isaías capítulo 43, versículo 10. E ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, além de todas estas testemunhas, Deus diz que nós, irmãos, todos nós, somos suas testemunhas de defesa perante as acusações que Satanás fez a Deus. Estão a ver porque é que nós temos que ir a tribunal também? Nós vamos a tribunal como testemunhas. E existem muitos textos nas Escrituras que falam de todo um conceito de juízo e de julgamento que é necessário e que está a acontecer desde 1844. E infelizmente os nossos irmãos evangélicos não têm esta noção, mas somos nós que temos que lhes levar estes textos. Por exemplo, tribunal, nós encontramos em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, não vamos ler. Livros, os livros que são abertos, ou como nós dizemos aqui em Portugal, os processos em tribunal, nós encontramos em Apocalipse 20, versículo 12. O livro, nós encontramos também aí em Apocalipse 20, 12, mas também encontramos em Êxodo, capítulo 32, versículo 31, 32 e 33. Quando Moisés diz para Deus o riscar do livro da vida, onde estão nomes. Encontramos também a noção de tronos em Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Então a Bíblia fala-nos claramente e detalhadamente acerca deste julgamento que é tão importante para todo o universo. Não é só para nós, é para o universo. E já sabemos quem é o acusador. Satanás. Quem é o acusado é Deus, o Pai. Quem é o juiz? Jesus Cristo. Quem é a fiel testemunha? Também já sabemos que é Jesus Cristo. Outras testemunhas? Somos nós. Sabemos também acerca dos livros, o livro da vida, dos tronos, da sala do tribunal, que está descrita em Apocalipse 4, a sala do tribunal. O povo do juízo, que encontramos em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 21, que é a igreja de Laodiceia. Também encontramos na Bíblia acerca do livro do juízo. Reparem, a sala do juízo, a sala do tribunal, está no Apocalipse 4. Mas depois o livro do juízo está em Apocalipse 5. Também encontramos o acusador em Apocalipse 12, versículo 10. Então, todo este engano seria desmascarado em tribunal. Não é? É quando tudo se esclarece. É no julgamento. E por quem? No Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, na página 12.3, mas também está na meditação matinal, Jesus, meu modelo, do dia 16 de fevereiro. Diz o seguinte: Jesus devia desmascarar esse engano. Então, irmãos, por isso é que lemos lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27, que Jesus, homem, o Filho do homem, ele só poderia desmascarar este engano se ele se fizesse carne. Porque se ele estivesse como Deus, ele não tinha condições. Então teria que ser em carne, ele teria que vir em carne para poder desmascarar todas estas mentiras de Satanás. Ou seja, ele teria que vir exatamente na mesma condição que o primeiro Adão. No Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, página 12.4, diz: como o homem enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus.
A sua vida demonstra que também nos é possível obedecer à lei de Deus. Estamos a perceber o que é que está aqui? Ele não venceu porque era divino, irmãos. Ele venceu no poder que lhe foi dado por Deus. Total dependência. E depois diz que a sua vida demonstra que também nos é possível a nós obedecer à lei de Deus. Então, se Jesus foi a fiel testemunha e demonstrou isto, agora cabe-nos a nós demonstrar a mesma coisa. Percebem? Por isso é que nós estamos também com uma posição no tribunal para demonstrarmos que é possível vencer a tentação. Logo, se nos é possível obedecer à lei de Deus, é possível vencer o pecado. É possível vencer o orgulho, a ira, a vaidade, a preguiça, a mentira, o ciúme, o egoísmo, a maledicência, o adultério, a impureza, a justiça própria, a autocomiseração, tudo. E isto é precisamente o que Satanás não quer que aconteça. Ele procura levar o cristão a não acreditar nisto e a não buscar isto. Por isso nós temos ouvido tantas vezes a heresia, porque é uma heresia, de que nós vamos pecar até ao fim. É uma heresia. A Igreja Adventista sempre acreditou na vitória sobre o pecado. A Igreja Adventista. Mas infelizmente ela tem sido fustigada com todo o vento de doutrina. E uma das doutrinas é de que não é possível vencer e vamos pecar até o fim. É uma heresia, eu volto a dizer. A Igreja Adventista nunca acreditou nisto, desde o seu início. Neste julgamento, que está a decorrer no céu desde 1844, nós fomos chamados para sermos testemunhas do poder que Deus tem para transformar pessoas orgulhosas em pessoas humildes, pessoas iradas, pessoas que lhes salta a tampa com facilidade, em pessoas mansas, pessoas egoístas em pessoas altruístas, pessoas impuras em pessoas puras, puras de pensamento, puras de sentimentos, de pessoas covardes em pessoas corajosas, de pessoas vingativas em pessoas capazes de suportar insultos e humilhações. Diz-nos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, página 45.4, o seguinte: as testemunhas de Cristo têm suportado a prisão, a tortura e a própria morte, de preferência a violar os mandamentos de Deus. Estão a ver como há aqui uma associação entre as testemunhas de Cristo e a violação, a transgressão dos mandamentos de Deus? Elas preferem suportar prisão, tortura e morte a transgredir a lei de Deus. No livro Testemunhos para Ministros, e é um livro que é para ministros, mas não só, também para obreiros evangélicos, no capítulo 1, Deus diz o seguinte, na página 18.1. Vamos ler aqui alguma coisa muito interessante. O Senhor Jesus está provando os corações humanos por meio da concessão da sua misericórdia e graça abundantes. Está efetuando, irmãos, vejam isto, estas transformações que falávamos há pouco, de pessoas orgulhosas em pessoas humildes, de pessoas iradas em pessoas mansas, está efetuando transformações tão admiráveis que Satanás, com toda a sua confederação para o mal,
reunida contra Deus e contra as leis do seu governo, fica a olhá-las, essas transformações, como a uma fortaleza inexpugnável aos seus sofismas e enganos. São para ele um mistério incompreensível. Ou seja, ele não consegue perceber como é que Deus está a fazer transformações em seres humanos, transformações tão inacreditáveis. Ele não consegue compreender isto. São para ele um mistério incompreensível. Os anjos de Deus, serafins e querubins, potestades encarregadas de cooperar com as forças humanas, veem com admiração e alegria que os homens decaídos, que eram filhos da ira, estejam, por meio do ensino de Cristo, formando caráter segundo a semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus e desempenharem um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. Irmãos, isto é impressionante, esta declaração. Estas transformações que Deus está operando. Deus está operando isso. Vamos continuar em Conselhos para a Igreja. Capítulo 66, página 367.4, diz-nos o seguinte: meu irmão, minha irmã. Estes são os resultados principais. Desculpem. Meu irmão, minha irmã, insisto em que se preparem para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia, tirem do coração o amor do mundo. Aprendam por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparem-se para o juízo, para que, ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vocês estejam entre os que o encontrarão em paz. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando as suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais, acompanhado dos seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Olhem que lindo, irmãos, olhem que lindo. Nós queremos fazer parte desse grupo, irmãos, porque Deus nos está transformando. Eu falo por mim, Deus me tem estado a transformar. Já não sou como era, mas também ainda não sou como eu vou ser. Irmãos, é a honra de Deus que está em jogo. O julgamento tem que acontecer. Não é por nossa causa, irmãos, mas é porque a honra de Deus foi posta em causa. O nome de Deus foi desonrado, foi manchado. E Satanás quer que todo o ser humano veja Deus. Satanás quer que todo o ser humano veja Deus como injusto, tirano, cruel, vingativo, exigente, etc, etc. No Desejado de Todas as Nações, no capítulo 73, na página 475.3, diz o seguinte: o Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. Reparem nisto,
a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, irmãos, a honra de Deus que foi manchada, o nome de Deus que foi posto em causa, o caráter de Deus, diz aqui que está intimamente ligado a quê? Está envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Estamos a perceber, irmãos, o que é que o juízo envolve? Talvez é uma noção um pouco diferente daquela que nós tínhamos. Mas Deus está trazendo luz. Irmãos, Deus está trazendo luz. Então, Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas, até vencer o pecado. Marcos 9,23 diz que tudo é possível ao que crê. Precisamos ter a fé de Jesus. 2 Pedro 2,9 diz que o Senhor sabe livrar da tentação. Uau! E 1 Coríntios 10,13 diz que, juntamente com a tentação, Deus dará também o escape. É Deus, irmãos. Mas Ele dá o escape. Desejado de todas as nações, no mesmo capítulo 73, página 475.2, diz o seguinte: Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter na sua igreja. Não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. Mas Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Irmãos, eu já tinha esta mensagem pronta há muitos anos. Mas Deus é magnífico. Deus eu não tenho palavras. Faltavam 10 minutos para abrir a sala. Eu estava aqui a mexer nos papéis que eu tinha de um trabalho que eu fiz na Ilha da Madeira. Irmãos, e encontrei lá uma citação que eu já passei aqui para o estudo, já acrescentei. E fiquei de boca aberta. Eu é que a tinha escrito, mas já não me lembrava dela. Mas Deus é impressionante, irmãos. Enfim, olha, Cristo fez muitas promessas, irmãos, e nós sabemos disso. Mas há uma promessa que servirá para demonstrar a todo o universo o poder que a força divina tem. Meus irmãos, tomem nota disto. Isto encontra-se em Obreiros Evangélicos, no capítulo 70, na página 286.1. Diz o seguinte: Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria, não é em toda a gente, naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. Para quê? Para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Irmãos, é isto que Deus quer demonstrar. O poder da força divina dotando o instrumento fraco, que somos nós, de poder sobrenatural. Irmãos, é isto que Deus quer fazer. Neste período de juízo, cumprindo aquilo que está escrito, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Este poder da força divina, irmãos,
espalhem esta mensagem aos 4 ventos, irmãos, porque isto é libertador. Isto é o que Deus quer que as pessoas saibam, mas que muitos, infelizmente, dentro do seu próprio povo, não acreditam. Mas Deus está à espera de pessoas que acreditem nisto e que permitam que este poder divino se manifeste nelas. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, ó Senhor, nós não temos palavras para lhe agradecer. Como é que o Senhor veio a esta terra trazer luz, trazer toda esta informação esclarecedora e prometendo o poder que nós já tínhamos visto demonstrado na vida de Jesus. Este poder que ainda está à disposição de todo aquele que crê. Que o Senhor nos ajude a apoderarmos-nos desse poder divino enquanto existe graça. Nós lhe agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu a nós para sermos esse povo que vai demonstrar a todo o universo que o Senhor é justo, que o Senhor é amor, que o Senhor é bom. Obrigada por nos ter escolhido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma oração, mais 2 orações e uma oração cantada. Quem poderia orar para nós? Alguém poderia orar? Eu posso orar. Amém. Amém, irmã Terezinha, muito obrigada. Ok. Obrigada, pastor André. Irmã Terezinha, então, faz a segunda oração, pastor André a terceira. Se a Rutinha puder, faz a oração cantada. Grande Pai, grande eterno Deus que estás no céu, que bom saber que o Senhor nos capacita de força, poder sobre-humano para efetuar uma obra que é divina. E louvado seja o teu nome. Porque não é de nós mesmos a operação de milagres, nem da manifestação gloriosa daquilo que é o Senhor. O Espírito, nesses últimos dias, deseja usar instrumentos tão pequenos para algo tão grande, tão imenso, que a mente humana é incapaz de compreender a dimensão e a atuação do teu poder nesses últimos dias. Por isso, Pai, estamos aqui. Queremos ser usados. Queremos ser, Senhor Deus, empossados por Ti para fazer aquilo que o Teu nome, há muitos anos atrás, foi manchado e desonrado por um anjo. Mas o Teu nome, ainda que esteja, Senhor Deus, em questão, será limpo, lavado, e o universo testemunhará da gloriosa manifestação de um Deus santo, puro, honesto e justo. Por isso, Pai, de forma poderosa, usa cada um de nós para representar-te, para testemunhar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor deseja fazer e daquilo, Senhor Deus, que já está planejado. Pedimos a Ti que a manifestação do Teu Espírito se dê na nossa vida, nos nossos dias, nos preparando
para a grande colheita que será muito em breve, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus, continuando na tua presença gloriosa. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Nós estamos nessa sala porque fomos convidados, chamados pelo Senhor, porque o Senhor deseja que cada um de nós estejamos no céu com o Senhor. O Senhor deseja que cada um de nós, Pai, façamos um concerto, façamos uma aliança, tenhamos uma vida consagrada, entregue ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada pelo teu amor infinito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça estendida a nós. Paizinho querido, quero colocar diante do Senhor cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Clamo, Senhor, ouve, ó Deus, as orações que já foram feitas aqui nessa sala até o presente momento e as que ainda serão feitas. Ouve a oração de cada um dos teus filhos que estão nessa sala de joelho neste momento, orando silenciosamente. Sonda nossas mentes, nossos corações. Supra, ó Pai, as nossas necessidades. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está nos mostrando o tempo que nós nos encontramos. Estamos no momento finais do juízo, Pai. Eu peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, dá-nos o teu poder. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos ajuda a nos lavar, a nos purificar, a nos santificar, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, para levar essa mensagem a tantas pessoas que ainda estão em trevas, que não têm essa luz. Ó Senhor, não nos deixe ficar calado, nos levanta, nos ergue como os teus atalaias, para que nós possamos abrir a nossa voz de uma forma poderosa, Pai, e levar esta mensagem a tantas pessoas que não conhecem, para que nós possamos, através do poder do Senhor atuando em nós, nós possamos, ó Pai, ser instrumento das tuas mãos para levar essa mensagem, trazer pessoas das trevas, trazer para a tua maravilhosa luz. Hoje, ó Pai, é dia de preparação. Dai a cada um de nós poder e sabedoria para prepararmos para a santificação e para o descanso do teu santo sábado. Dai um dia na tua presença. Dai um dia, Pai, livre do pecado. Dai um dia de vitória sobre o pecado. Nós te imploramos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Uau! Louvado seja Deus por essa mensagem.
Louvado seja o nosso Deus, porque Ele está a cada dia com um amor indescritível, revelando para nós esse amor, revelando para nós os seus planos de libertação, de salvação. Eu ouvi ontem a mensagem da Maísa Ribeiro dizendo que Deus nos criou para, dentre outras coisas, para ocupar o lugar dos anjos caídos no céu. Isso é muito lindo, é muito amor. A gente não consegue muitas vezes compreender a plenitude desse amor, mas nós só precisamos aceitar e entender e obedecer e querer, né? Porque o nosso Deus é um Deus que não é um Deus que impõe, ele é um Deus que convida. É isso que estou à porta e bato, né? Nós precisamos abrir a porta e convidar o Senhor para estar na nossa vida, para entrar na nossa mente, no nosso coração. Louvado seja Deus por mais essa mensagem, Belinha. Deus está completando, né? Eu acho que ontem eu falei aqui na sala, como que Deus, a Césia ontem falou sobre os pensamentos e os sentimentos, e veio completando, ela ainda citou, né, os 8 remédios, quando você falou os 8 mais 2, sobre os pensamentos e sentimentos. Deus está fazendo uma colcha de retalhos, ele está pegando os retalhos e está fazendo a colcha de retalhos aparecer, e está ficando lindo, ele está costurando, não é, as mensagens e completando a cada dia, para a gente entender um pouquinho mais. Nós estudamos sobre a justificação pela fé, mas a justificação pela fé ela envolve muitas coisas. Então, vem cada hora uma mensagem para ampliar um pouco mais esse conhecimento, e a cada dia Deus está fazendo essa obra maravilhosa aqui conosco. Muito obrigada mesmo, porque você é uma atalaia do Senhor, né? Eu agradeço a Deus por tê-la enviado mais uma vez, e você se dispôs e disse: eis-me aqui, está aqui conosco todos os momentos que pode, e eu louvo ao Senhor por essas mensagens, né? Belinha, Cési e outros mensageiros que têm vindo falar conosco, o irmão Odair, o doutor Adriano, né, que esteve aqui conosco também na terça-feira, que também trouxe mais conhecimento para nós. Deus seja louvado. E agora chegou o momento da gente partilhar as nossas considerações, o Espírito Santo completar, né, através de nós, através do nosso testemunho, né, essa mensagem tão linda que Deus enviou para nós nessa manhã. Quem gostaria de partilhar conosco pode levantar a sua mãozinha, para que a gente possa ter aqui mais alguns minutos juntos para falar mais a palavra de Deus, o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Alguém gostaria? As pessoas estão me pedindo as mensagens, né? Eu estou precisando atualizar o canal da SESI lá no YouTube, para quem não sabe, ainda temos pessoas novas. Todas as mensagens da sala de consagração são partilhadas no YouTube, no canal da Cesiane Amaral. Nós temos lá uma playlist só da sala de consagração do ano passado e desse ano, está separado para poder achar mais rápido. E eu preciso atualizar as mensagens dos últimos 3 dias, já estão lá. Mas o dia 26, 27, 28, 29 e 30 eu preciso atualizar. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso, porque a minha internet é dados móveis. Então tem que ser aos poucos. Tá bom? Mas eu vou partilhar todas as mensagens lá para a honra e glória do nosso Deus. Alguém gostaria de fazer uma consideração? Ou mesmo dar um testemunho? Foi uma mensagem bastante forte, mas ao mesmo tempo muito amorosa, né? Às vezes a gente está ainda pensando, né? Enfim. Mulher de Deus. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. Seria possível a Belinha ler de novo a citação final que ela fez, por gentileza? Com certeza, pastora. Encontra-se em Obreiros Evangélicos, capítulo 70, página 286.1.
Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Louvado seja Deus. Benção, viu? Eu tenho uma vida muito corrida por conta das atividades e agora mais ainda que o projeto está em sua execução aqui na região de Porto Seguro. E tenho utilizado até a sala de consagração como um refúgio espiritual para captação da voz de Deus. Uma forma que, em certo sentido, é vamos dizer assim, um refúgio da parte minha para com o Senhor. E louvado seja Deus que, apreciando a mensagem de cada pregador, eu louvo a Deus pelas respostas que ele tem dado. Que bênção. Louvado seja Deus. Eu, diante dos momentos anteriores que nós tivemos aqui na sala, eu fiquei de dar um feedback para os irmãos a respeito de 2 assuntos. Espero que, no mais breve, nós possamos dar esse retorno para os irmãos concernente a assuntos que foram apresentados na sala e que esse momento chegue. Que Papai do Céu abençoe a todos e que a todos nós possamos receber a plenitude do Espírito, sejamos por ele batizados e preparados para que nesse grandioso dia nós estejamos aptos, possamos estar em pé e presenciarmos as grandes manifestações da parte de Deus no instrumento humano, que muitas das vezes se torna impotente para efetuar, mas com o poder de Deus se torna capaz, fortalecido, empossado para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível de ver ou fazer. Mas quem é o homem quando este se coloca nas mãos de Deus para fazer grandes obras em prol do seu nome, em prol do seu caráter? Quem é o homem que se coloca à disposição para esse chamado? Quem era o ser vivente que nesses últimos dias quer ser usado de forma poderosa para salvar seus irmãos? Eis a pergunta que o Senhor Deus faz nessa manhã para nós e a resposta cada um de nós devemos dar daquilo que ele impressionou e há de impressionar em seu coração. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, pastor André. Obrigada pela sua consideração. Oi, Heloísa, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Como é bom estar aqui com vocês, né? Participando aqui da sala. E, nossa, a mensagem realmente, eu estou aqui impactada e eu estou igualzinha aqui os irmãos. Eu quero escutar a mensagem mais uma vez para anotar, né? Eu cheguei de viagem ontem, já era mais de meia-noite, então eu estava bem cansada agora de manhã. Mas eu quero ouvir tudo de novo, né? Para degustar cada versículo. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Belinha. Hebreus 11:40, Belinha, lá fala o seguinte: tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Eu estou com a Bíblia aqui do IAG, ela tem um comentário aqui do Espírito de Profecia, né? do livro Testemunhos Seletos, volume 1. E lá fala assim: devemos ser como os heróis da fé. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre os nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que os nossos pais, a fim de sermos aceitos e abençoados por Deus, como eles foram. Cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz, como eles fizeram a sua, e façamos como eles teriam feito caso vivessem nossos dias.
Como que esse versículo se enquadra aí dentro da mensagem que você pregou? Ou ele não está dentro desse contexto? Ele está a falar de coisas diferentes. Elô, portanto, o que nós salientamos aqui é que eles foram testemunhas e nós também fomos chamados para isso. Contudo, a nós foi-nos concedida mais luz do que a eles. Não é verdade? E por isso é que quando a Bíblia fala de que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, eles não alcançaram aquela condição, não é? Para a qual eles viveram e para a qual eles foram testemunhas. Não sei se compreendi a pergunta ou se estou a responder à altura. Entendi. Então, não aqui no caso, é o que é perfeito precisa de ser aperfeiçoado, mas no contexto de nós com os nossos pais, seria isso, os antepassados. É assim, eles o que tiveram que ser, não é? E a condição a que chegaram, já não há nada a fazer, não é? Eles não vão poder fazer a alteração do seu caráter. A única coisa que vai acontecer é o aperfeiçoamento, podemos dizer, físico, não é? Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Eu penso que é nesse sentido que o texto se refere quando diz que para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora, a nível do caráter, a morte põe um fim ao aperfeiçoamento do caráter. Está a perceber, Elô? Entendi. Obrigada, amiga. Obrigada pela pergunta. Deu mais uma oportunidade, né? Para o Espírito Santo falar conosco. Irmã Miriam, muito bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, queridas. Bom dia. Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma pergunta também. Eu não quero desfazer da mensagem. Deus tenha misericórdia de mim. Eu só quero entender. Então, eu queria que a Belinha falasse um pouco mais. Por quê? Pelo que eu entendi, se eu estiver entendido errado, me corrija, por favor. É possível a gente viver uma vida sem pecado. É isso, Belinha? Sim, é o que Deus afirma. Aí eu queria, porque Jesus, quando ele veio na forma de Adão antes de cair. Estou certa? Não, veio na forma de Adão depois do pecado. E isso, eu nunca li isso. Então, se você pudesse me passar o texto, eu gostaria, por favor. Sim, eu agora posso procurar, se aguardarem um minutinho. Não tem problema não. Depois você passa para a Iapo, para ela botar lá no grupo, okay, ou mandar, ela tem meu número, tá bom? Porque eu fiquei assim na dúvida. Aí, é o que eu disse, gente, a gente aprende muita coisa e a gente precisa desaprender, desaprender é muito mais difícil do que aprender, né? Sim. A gente aprender uma coisa errada e depois a gente desaprender aquilo e fazer da maneira certa é muito mais difícil. Porque João escreveu que se a gente fala que a gente não tem pecado, a gente faz de Deus mentiroso. Aí eu fiquei assim, mas então como que eu consigo viver sem pecado? Jesus veio, pagou o preço pelo pecado e virou minha cabeça assim, bugou aqui. Irmã, peço desculpa interromper, existem muitos textos e eu estava-me a lembrar na altura que a irmã fez a questão, a lembrar-me de um que está em Mensagens Escolhidas. Mas Deus trouxe aqui o outro à minha mente, que está na meditação matinal Fé pela qual eu vivo, do dia 12 de fevereiro, e este é muito claro, os outros também são, mas este, Fé pela qual eu vivo, 12 de fevereiro, e diz o seguinte: tomando sobre si, está a falar de Jesus, a natureza do homem em seu estado caído, Cristo não participou sequer no mínimo do seu pecado. Portanto, Jesus veio com a natureza de Adão
A natureza Depois do decai pecado. depois do pecado, exatamente. E é aqui que está uma das grandes divergências e dos grandes conflitos que têm acontecido no nosso meio, precisamente por ser afirmado que Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado. Não foi isso que aconteceu. Ellen White diz também no Desejar Todas as Nações que já seria grande o facto de Jesus vir com a natureza de Adão antes do pecado, mas ele não veio com a natureza de Adão antes do pecado, ele veio depois de 4.000 anos de degenerescência, em que o ser humano estava muito mais débil, muito mais fraco, com muito mais inclinação. Não que Jesus tenha tido essa inclinação, mas a nível físico a condição era muito mais fraca. E, portanto, dessa forma Jesus provou claramente, sem sombra de dúvida, que onde Jesus venceu, Adão poderia ter vencido. Tá bem, Belinha, querida, obrigada. deixa eu só ler um texto para completar isso que você está falando. No Desejado de Todas as Nações, na página 14, fala assim: ele enfrentou cada provação que pudéssemos passar, e ele não usou em seu próprio favor nenhum poder que não seja gratuitamente oferecido a todos nós, como ser humano. Ele enfrentou tentações e as venceu pelo poder que Deus lhe dava. Ele deixou claro o caráter da lei de Deus, e sua vida testifica que é possível também para nós obedecer à lei de Deus. Por sua humanidade, Cristo tocou a humanidade. Por sua divindade, ele firma-se no trono de Deus. Como filho do homem, ele nos dá um exemplo de obediência. Como filho de Deus, ele nos dá poder para obedecer. Ele nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus conosco é a garantia de nosso livramento do pecado, a certeza do poder para obedecer à lei do céu. Amém. Pode falar, Belinha. Posso, achei, portanto, está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 256, que é no final do capítulo 35, e diz o seguinte: tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, foi aquilo que lemos há pouco, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Portanto, para quem não tem a citação anterior, temos aqui em Mensagens Escolhidas. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando ele veio em carne, como diz o livro de Romanos, já agora podemos ler aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, portanto, vejam que foi a natureza decaída, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. É lógico que nós temos propensões para o pecado. Isto agora levava-nos aqui muito tempo a trabalhar esta questão. Mas o que a Bíblia nos afirma é que ele veio exatamente onde Adão parou. Percebem? Adão parou com o quê? Com pecado, com uma natureza pecaminosa. Jesus não trouxe pecado, porque nós somos pecadores porque pecamos.
Nós não pecamos porque somos pecadores, irmãos. Isto é uma noção que é extremamente importante e que tem sido distorcida, degradada. Nós não pecamos por sermos pecadores. Nós somos pecadores porque pecamos. Porque o pecado não é uma natureza. O pecado é um ato. Porque senão Deus seria injusto e nós teríamos que estar a batizar bebés. Como a Igreja Católica tem esta noção de que nós trazemos o pecado original. Não, nós não trazemos o pecado original. Nós trazemos uma natureza que propende para o pecado, certo? Mas nós, e por isso é que, irmãos, isto tem uma abrangência que nós não temos noção. Esta concepção do que é o pecado. E, portanto, onde Adão parou, Jesus começa e faz o processo inverso. Ou seja, leva-nos de uma condição caída para uma condição sem pecado. E o que é espantoso é que ele faz isso em seres que continuam com uma propensão para o pecado. Percebem? É como se fosse nós sendo laranjeiras, e o que é natural produzirmos laranjas, ele vai fazer com o seu poder com que nós produzamos figos. Por isso é que Satanás fica de boca aberta, ele não consegue entender. Como é que uma laranjeira que deveria dar laranjas, agora está a produzir figos? Por esse tal poder sobrenatural. Irmãos, foi tocado aqui um ponto, que é este ponto, que tem implicações imensas. E é aqui que reside a herética doutrina de que vamos pecar até o fim. Porquê? Porque se nós temos, ou melhor, se nós acreditamos que o pecado é uma natureza, então efetivamente nós vamos ter que levar a nossa natureza até ao fim e vamos pecar até ao fim. Mas pecado não é natureza, é um ato e é uma escolha. E foi essa escolha que Jesus fez, não pecar. E pela fé, apoderou-se do poder divino. E para isso nos deu o exemplo. Estamos a entender a abrangência disto? Irmãos, nós com este conceito, nós deitamos por terra as heresias todas que se têm levantado. E precisamos, pelo nosso exemplo, por isso é que, lá está, é uma questão de fé. E Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, de que quem não crê em Cristo, ou melhor, quem não crê que Cristo tem poder para lhe dar vitória sobre o pecado, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. Então, irmãos, e a questão que a irmã Miriam colocou é muito, muito significativa. Jesus veio com a natureza decaída de Adão para nos demonstrar que nós, tendo uma natureza decaída, nós podemos vencer como ele venceu. Amém. Irmão, com licença, só um momentinho, por favor. Eu até, a primeira vez que foi tocado esse assunto sobre a natureza humana, inclusive foi com o irmão Mário, onde falamos sobre perfeição. Existe no capítulo 8, verso 3, na própria entrelinha que tem nesse capítulo, no verso 3, fala sobre a natureza, vamos dizer, não a natureza, a palavra natureza, mas Jesus vir em carne pecaminosa. Um dos problemas que muitas vezes encontra-se no mundo teológico, no mundo adventista cristão, é que quando se fala sobre a natureza decaída, ali
está se falando da natureza decaída em termos de afetação. E nesse aspecto de afetação, a natureza, o corpo de Cristo, o estado de Cristo foi afetado em vista dele ser o Adão, e houve também o outro Adão. O Adão Cristo veio 4.000 anos afetado por conta do pecado. O que a diferença se encontra aí é que ele não veio infectado com o pecado. Há uma diferença entre afetação e infecção. O afetado é Jesus não pactuar de ser um ser perfeito, manchado com pecado, mas afetado em todas as nossas limitações físicas, cognitiva, estrutural, toda ela, ele foi afetado 4.000 anos em desvantagens para com Adão. Ao mesmo tempo, ele não veio infectado em nenhum momento com todas as morbidades espirituais do ser humano, mas ele veio com a sua natureza divina, nem com a natureza de Adão, mas com a sua natureza divina, de tal forma que onde Adão parou, caiu, se inclinou, o Adão Cristo veio em 4.000 anos de total degenerência, vamos dizer assim, física e cognitiva, de todas as outras áreas, menos a moral e espiritual. E ali ele deu continuidade aonde o nosso pai tinha caído. No tocante a essa parte que a senhora falou sobre natureza, o pecado, ele é, e como sempre a gente apresenta, ele é uma decisão. Até o capítulo 15 de 1 Coríntios, 51 e 52, ali nós seremos este homem, esta mulher que hoje fala. A plenitude do Espírito virá sobre seres finitos, seres afetados pelo pecado, seres infectados pelo pecado, e até 1 Coríntios 15, 51 e 52, carregaremos essa infecção e afetação. Quando chegar o cumprimento da palavra, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. O transformar, inclusive ao irmos para a eternidade, iremos na mesma estatura que hoje estamos. Pessoas que descansaram serão acordadas transformados, e pessoas que estavam acordadas serão transformados. Seu caráter será transformado de total, vamos dizer assim, plenitude da parte de Deus. E, ao mesmo tempo, no processo que estamos dando aqui até Jesus, nosso caráter está sendo moldado. E vai chegar o dia que ele será transformado em sua plenitude. Brilharemos como a luz ao meio-dia e testemunharemos de um Deus santo. Mas aí é que se encontra vamos dizer aqui, uma grande divergência entre vou colocar na linguagem dos evangélicos lá fora, pré-lapseriano e pós-lapseriano. Se bem que a Igreja Adventista não tem essa linguagem. Desde 2000, se não me engano, 2014, a Igreja adotou a linguagem natureza divina e natureza humana, porque a teoria pré-lapseriana de Ário, ela tem a sua conotação, mas tem seus erros, que, em suma, a Igreja ela prega de forma clara que Jesus, em natureza divina, veio com 4.000 anos de afetação direta do pecado. Aí, eu até me coloquei aqui, falei até com uma dos líderes do Ministério Pentecostes, para falar sobre esse assunto referente aí à perfeição, perfeccionistas, né?
perfeccionismo, pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando aqui nesse contexto que a senhora se coloca nesse contexto, não, pelo amor de Deus. Mas eu falei com uma das líderes que estaria à disposição para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito divergente dentro da igreja adventista. E muitas pessoas se levantam dentro da igreja falando até que nós, do jeito que nós estamos, temos condições de viver uma vida nesse mundo sem pecado. É um problema, porque nós carecemos da graça manifestada em Cristo para sobressair ao pecado, em vista que não somente lá 1 João 2:1 fala, mas também textos diferentes falam que nós não temos como viver nesse mundo sem pecado. O único que viveu sem pecado foi Cristo, e nós vivemos por meio da sua graça, e é nessa graça nós somos banhados por elas, porque por ela, mesmo caindo, não justificando o pecado, nós não podemos de forma nenhuma justificar o pecado. Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho jeito, eu tenho que pecar? Não, de forma nenhuma. A luta que Paulo teve, do que ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, foi uma luta que ele carregou. Lá no final, ele diz que venceu a batalha por meio da graça. Não tem nenhum ser nesse mundo que consegue permanecer em pé sem pecado, se não for mediante a graça de Cristo. Graça esta que nos habilita a chegarmos perante o trono do Pai. E nós, hoje, diante dessa realidade, aqui presente, na sala ou em qualquer outro lugar, somos impotentes a vencer o pecado em sua natureza. E Jesus foi na raiz do pecado. Ele foi na totalidade lá para vencer o pecado. E uma vez que ele venceu, ele dá para nós condições de vencer. Vamos lá. Eu hoje estou dizendo para vocês que Cristo, ele me dá a vitória. E eu saio daqui fortalecido da sala de consagração. Mas aí, lá na frente, eu tendo a cair de novo, e de forma que é no mesmo pecado, ou em outro pecado, ou em pecados que eu nem conhecia. Mas recorro a Cristo e a este que conhece a minha essência e natureza, este me perdoa e diz, vá e não peques mais. E lá na frente, eu tendo a cair de novo, Senhor, que natureza tão terrível, tenebrosa é essa? Que eu já decidi, Senhor, não cair, ou já decidi, não quero pecar. Mas, Senhor, que é isso? E mais uma vez, se encontra em mim a palavra que Cristo diz, a minha graça te basta. Vai e não peques mais. A minha decisão foi não pecar, mas eu continuo pecando. E até Jesus voltar, nós lutaremos com essa natureza. Aí a pessoa pode dizer, mas pastor, e a porta da graça quando se fechar, que nós devemos lutar agora sem um intercessor? Intercessor esse que não estará mais lá. Queridos, uma vez que nós decidimos, o nosso caso foi encerrado, uma vez que eu decidi lutar contra o pecado, e eu luto todos os dias, e não me coloco no pecado, e não me coloco à disposição do pecado, meu Deus, o meu caso foi decidido. Eu não vou pecar por conta que nas circunstâncias que o mundo vai se encontrar, Deus sustentará os seus filhos. É algo muito complexo de podermos levarmos à compreensão, ao mesmo tempo, em outras palavras, fácil de entender, porque Cristo Jesus vai sustentar o seu povo que foram lavados. Nós, ainda com os textos sagrados de Ellen White e a própria Bíblia, não temos, irmãos, como mensurar como será o batismo do Espírito e a vida que nós levaremos neste mundo, onde pessoas que se decidiram pecar e pessoas que estão vivendo no pecado.
E nós, como adventistas do sétimo dia, que buscamos muito essa luz, divergimos em muito desse assunto. Ao mesmo tempo, eu trago aqui para vocês uma linha de pensamento que outro se levantará e vai dizer, e vai contrapor em Romanos 8:3. Aí o que acontece? Vai outro se levantar e vai falar e comentar, mas está escrito. Ellen White falou sobre a nossa condição moral e, ao mesmo tempo, a Bíblia fala da nossa condição. Mas divergimos de pontos que estão lá e cada um traz uma percepção diferente. Agora, sim, são várias situações onde divergimos em várias coisas, mas quem está com a razão? A razão está no Espírito. E esse Espírito nos conduz e nos direciona a todo momento, a todo instante. Mas, Belinha, no tocante à sua explanação, uma explanação louvável e que nós devemos a cada dia apreciar e, ao mesmo tempo, nos aprofundar. É aquela mesma citação que está lá em Paulo, uma vez que nós ouvimos Paulo sobre esse assunto, eu vou estudar. E os bereanos foram louvados por isso, porque eles estudavam. E, detalhe, são assuntos que os próprios anjos se atentam a poder escutar, porque eles mesmo não entenderam até hoje. Imagine seres perfeitos que se atentam para entender e compreender, enquanto nós devemos nos aprofundar, sim, e muito mais. E Ellen White fala que, no contexto da encarnação de Cristo neste mundo, será um livro de estudo para a eternidade. E agora imagina, estamos falando aqui desse assunto, mas é algo que vai ser estudado ainda para a eternidade. Então, divergimos em muitas coisas, mas o melhor de tudo é que a graça dele nos sustenta e nós queremos viver e decidimos em prol de lutar contra essa natureza pecaminosa terrível. Mas fica à vontade, Belinha. Obrigada, pastor André, pela sua consideração. Deus está nos dando a oportunidade de estudar mais, de nos aprofundarmos mais. Belinha, pode falar, minha querida. Eu ia deixar a Rutinha falar primeiro, está bem? Até porque o meu tempo já está a chegar ao fim, já vou ter que sair entretanto. Eu só queria compartilhar 2 textos que falam sobre esse assunto. Um é no Lar Adventista, que diz assim, página 16, diz assim: Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. E o outro texto que fala sobre esse assunto está em Parábolas de Jesus, página 66, que diz assim: quando o caráter de Cristo estiver perfeitamente reproduzido em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Queria só compartilhar esses 2 textos. Ok, obrigada, Rutinha. Vou só também ler aqui. Isto é um assunto, é um outro assunto, não é? Que se levantou e que realmente há muitas coisas para dizer. Agradeço a consideração do pastor André e, sobretudo, a doçura com que ele falou. Mas queria ler aqui alguns textos apenas e depois vou ter que deixar a sala, se não se importam. Então, um deles encontra-se em Mensagens Escolhidas, no volume 1, que é uma secção, a partir do capítulo 55, que fala muito sobre a questão da justificação pela fé e da natureza humana de Cristo, etc. Então, no capítulo 56, na página 360, diz o seguinte: quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado. Neste momento ainda temos. Por isso é que carecemos urgentemente de ser revestidos da justiça de Cristo. É um pouco aquilo que Ezequiel diz no capítulo 36, quando ele diz que então teremos nojo
das nossas iniquidades. Então continua e diz, quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando connosco. Poderemos cometer erros, são coisas diferentes. Uma coisa são cometer erros e outra coisa são pecados. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Irmãos, são coisas distintas. Uma coisa é erro, outra coisa é pecado. E continuando a falar da justiça de Cristo, Mensagens Escolhidas, capítulo 63, página 400. Quando os que estão buscando a salvação se recusarem a fracassar, portanto é uma decisão nossa, é uma escolha, e isto ainda não aconteceu, porque ela dizia quando os que estão buscando a salvação se recusarem a fracassar ou se desanimar, encontrarão paz e descanso no Senhor. Cristo os vestirá com a sua justiça. Ele lhes proverá um coração puro e um espírito novo. Isto é muito significativo, irmãos. Por isso é que Paulo dizia a dada altura, eu já morri, o meu eu já está morto e Cristo está vivendo em mim, vivendo em mim. E Pedro também, João também fala disto. Aquele que está coberto com a justiça de Cristo não comete pecado, não peca, porque a semente de Cristo está nele. Quarto volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 8, página 88.3. A vestidura branca é pureza de caráter, a justiça de Cristo, comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Então, irmãos, nós temos aqui o casamento, ou seja, a natureza fraca combinada, entrelaçada com a natureza divina. Isto foi o que Cristo demonstrou ser possível. É possível, na minha concepção, com todos estes textos e muitos outros, nós alcançarmos esse estado. O tal estado em que Satanás fica de boca aberta, que não consegue compreender como é que uma laranjeira dá figos. Irmãos, eu tenho que sair da sala mesmo. Desejo a todos um bom dia, que Deus vos abençoe e até domingo, se Deus quiser. Amém. Obrigada, Belinha. Um bom dia para você e até domingo. Belinha vai estar conosco novamente no domingo para a gente continuar a estudar. Então, nós também estamos no horário avançado. Não temos aqui mais mãozinhas levantadas. Vamos fazer a oração final. Quem pode orar conosco para a gente terminar o nosso culto? Irmã Miriam, muito obrigada. Vamos orar então. Depois a Rutinha vai fazer um louvor especial, que a minha bateria vai acabar. Oremos. Oremos. Grande Deus e bondoso Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos acordar, nos dar o dom da vida nesse dia. Obrigada por falar ao nosso coração e nos chamar a uma vida santa e reta na Tua presença. Cada um de nós que aqui está, ó Deus, reconhece, olha para si e reconhece que nós temos caminhado por caminhos que o Senhor não traçou para nós. O Senhor quer que nós vivamos uma vida plena, não uma vida aqui de 120, 100 anos, 80, mas o Senhor quer uma vida eterna. Para nós foi o que o Senhor planejou. E nós almejamos isso, Pai. Ajude-nos então, Senhor, para que nós possamos andar cada dia aqui como se estivéssemos andando diretamente na Tua presença no céu. Conceda-nos poder para Te obedecer. Nós somos fracos, ó Pai. Eu reconheço que sou fraca. Eu preciso da Tua força e preciso do Teu poder. Conceda-nos um dia feliz,
dirija o nosso falar, dirija o nosso caminhar, ajude-nos a pregar o Evangelho nesse dia, falando ou testemunhando através da nossa vida. Abençoe, ó Pai, cada uma pessoa que aqui está, que assim como eu tenho buscado estar mais perto do Senhor, conhecer mais o Senhor, conhecer mais os planos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Cuida da nossa família, cada um membro da nossa família, ajuda-nos, ó Pai, para que nós venhamos representar bem o Senhor para cada um deles, para aqueles que ainda não te servem, venham te servir. É o desejo do nosso coração. Abençoe a vida da Belinha, que tem disposto do seu tempo, que é precioso, para poder trazer para nós mensagens que têm ajudado a nos edificar a nossa vida diante do Senhor. Cada um líder dessa sala também, cuida da família, resolva os problemas, santifique também a vida delas, de cada uma delas, assim como a nossa também. Conceda-nos a tua paz e nos dê o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso amigo, Cordeiro e Salvador, como deixaste o céu para salvar um pecador, para salvar um pecador. Anjos queriam poupar-te, não entendiam por quê. O grande Rei do universo precisava na cruz morrer, precisava na cruz morrer. Como podemos mostrar-te o quão grato que somos, Senhor, consagrando nosso viver para seguir o exemplo teu, para seguir o exemplo teu. Além dos perdão dos pecados, um exemplo nos destes aqui, de como viver nesta carne, sem mancha e sem pecar, sem mancha e sem pecar. Como podemos mostrar-te o quão grato que somos, Senhor, consagrando nosso viver para seguir o exemplo teu, para seguir o
Senhor seja louvado. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, Rutinha, por esse lindo louvor. Eu queria agora aqui desejar a todos um bom dia na presença do Senhor, com a guia do Espírito Santo de Deus. E desde já estou em oração para que amanhã nós possamos todos estar aqui novamente, às 5 horas do Brasil, às 9 horas de Portugal e da Inglaterra. Um bom dia a todos. A playlist da Sala da Consagração já está atualizada. Todos os vídeos já estão postados lá, com exceção do de hoje, que quando terminar de processar a gravação, eu vou subir para o canal, tá bom? Eu vou postar lá no grupo da sala. Já acrescentei as irmãs que me pediram. Um beijinho para todos e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau.